Kylian Mbappé, respondeu de forma bem direta aos jogadores do Real Madrid que criticaram as declarações dele após a derrota para o Bayern de Munique. Ele disse que, se alguém não gostou da verdade que ele falou, pode ir embora para bem longe, porque ele não vê erro nenhum no que comentou. Mbappé explicou que, quando chegou ao Real Madrid, vindo do Paris Saint-Germain, o clube espanhol estava passando por um momento difícil, uma espécie de crise, e que ainda continua em uma fase complicada, com desempenho abaixo do esperado. Ele afirmou que falou isso não para ofender o time ou os companheiros, mas para que todo mundo refletisse sobre o quanto está se dedicando de verdade por um clube tão grande como o Real Madrid. O francês deixou claro que todos precisam melhorar juntos e que algo tem que mudar para o time voltar ao nível que merece. Mbappé disse que não entende essa reação exagerada dos parceiros de equipe e que eles deveriam conversar abertamente sobre o assunto. Ele garantiu que não tem nenhuma intenção de sair do Real Madrid e que o objetivo dele é levar o clube de volta ao topo, onde o Real sempre esteve. Quem não compartilhar dessa mesma vontade e determinação, segundo ele, deve dar lugar para quem realmente queira lutar com a mesma garra. Mbappé reforçou que todo jogador precisa estar com raiva quando o time joga mal, porque o Real Madrid não pode aceitar resultados fracos. Sobre o comentário de que ele lamenta um pouco ter saído do Paris Saint-Germain, ele explicou que passou 8 anos muito próximo do clube francês. Chegou várias vezes perto de ganhar a Liga dos Campeões, mas não conseguiu o título. E logo depois que ele saiu, o PSG conquistou a competição. Qualquer pessoa normal sentiria um pouco de tristeza por isso, ainda mais sendo fã do time onde passou tanto tempo. Mas ele disse que fica feliz pelos torcedores do PSG, e que não escondeu esse sentimento. Se alguém entendeu errado, o problema é de quem interpretou mal. No final, Mbappé reafirmou que agora é jogador do Real Madrid e vai lutar pelo clube enquanto estiver lá. O presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, também comentou sobre as palavras de Mbappé. Ele disse que ouviu falar do que o atacante falou e que a vida é assim mesmo. Às vezes a gente acha que em outro lugar vai ser melhor, mas acaba descobrindo que não é bem como imaginava. Al-Khelaifi explicou que Mbappé não acreditava tanto no sucesso do PSG e pensava que no Real Madrid conseguiria conquistar tudo o que queria, mas o destino mostrou o contrário. Depois que Mbappé saiu, o PSG ficou ainda mais forte e alcançou o título da Liga dos Campeões. O presidente disse que não culpa o jogador pela saída, que tudo já passou e que Mbappé deu muito ao clube durante os anos que esteve lá. Ele até deixou a porta aberta e falou que, se Mbappé quiser voltar um dia, terá chance. Al-Khelaifi ainda elogiou o francês, dizendo que continua achando ele o melhor jogador do mundo. Se o agente de Mbappé entrar em contato, eles podem se encontrar pessoalmente na França para conversar sobre uma possível volta. Segundo o presidente, isso é algo bem realista se a iniciativa partir do próprio Mbappé. Enquanto isso, o Real Madrid continua de olho no mercado, e o presidente Florentino Pérez está interessado em contratar o atacante francês Michael Olise, que atualmente joga no Bayern de Munique. A intenção do Real ficou ainda mais forte depois da boa atuação de Olise no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, contra o próprio Real Madrid. O jornalista Christian Falk trouxe essa informação, dizendo que o clube espanhol está disposto a pagar entre 160 e 170 milhões de euros pelo jogador de 24 anos. No entanto, o Bayern não quer vender o atleta nem por 200 milhões de euros, e planeja oferecer um novo contrato para ele ficar no clube alemão. Olise está em grande fase nesta temporada. Ele já disputou 41 jogos em todas as competições, marcou 16 gols e deu 29 assistências, mostrando muita qualidade, tanto finalizando quanto criando chances para os companheiros. O contrato atual dele com o Bayern vai até o meio de 2029, e segundo o site Transfermarkt, o valor de mercado do jogador hoje gira em torno de 140 milhões de euros. Olise é um ponta rápido, habilidoso e com bom faro de gol, características que interessam muito ao Real Madrid para reforçar o ataque. Do lado do Liverpool, os donos do clube e o grupo esportivo querem que Arne Slot continue como treinador principal na próxima temporada, de acordo com informações do jornal The Telegraph. Nas últimas semanas, Slot enfrentou muita pressão por causa dos resultados ruins. No fim de semana passado, o Liverpool perdeu para o Manchester City por 4-0 nas quartas de final da Copa da Inglaterra, o que marcou a 15ª derrota da equipe na temporada. Além disso, o time foi derrotado pelo Paris Saint-Germain na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Esses resultados deixaram os torcedores bastante insatisfeitos. Mas os planos dos donos americanos do Liverpool não incluem a demissão de Slot por enquanto. Eles veem vários motivos que explicam o momento ruim, como a morte do jogador Diogo Jota, que afetou bastante o grupo, a queda de rendimento de Mohamed Salah e as muitas mudanças no elenco. O contrato de Slot termina no meio de 2027. Por isso, a diretoria prefere esperar para ver como o time vai começar a próxima temporada, antes de decidir sobre renovação ou não. Um nome que aparece como possível substituto é o de Xabi Alonso, que atualmente está sem clube. O capitão do Liverpool, Virgil van Dijk, foi bem sincero ao falar sobre o desempenho da equipe. Ele disse que a forma como o time está jogando nesta temporada é inaceitável,
simplesmente horrível, e que é muito difícil aceitar essa realidade. Van Dijk lembrou que todos os bons ciclos acabam um dia, e que no momento o Liverpool está instável, perdendo jogos demais. Ele reconheceu que sempre surgem bons momentos, mas falta consistência. Nos anos anteriores de sucesso, o time também passou por fases ruins, e conseguiu superar. Por isso, os jogadores precisam se unir e resolver isso juntos, porque dependem uns dos outros. Já no Manchester United, o capitão Bruno Fernandes falou sobre as mudanças que o técnico Michael Carrick trouxe ao time, depois de assumir o lugar de Ruben Amorim em janeiro. Desde então, o United venceu 7 dos 10 jogos pelo campeonato inglês. Fernandes explicou que algumas coisas mudaram, como a escalação de certos jogadores, as posições deles em campo, a formação tática e, principalmente, a forma como o time passou a marcar gols com mais frequência. A defesa também ficou mais compacta e organizada. Ele citou que o jogo contra o Manchester City foi um dos melhores da equipe recentemente, enquanto contra o Arsenal nem tudo funcionou tão bem dentro de campo. Mas mesmo assim, o time conseguiu resistir e tirar o máximo possível do confronto. Essas alterações ajudaram o Manchester United a subir para a terceira posição na tabela da Premier League depois de 31 rodadas. No Real Madrid, o treinador interino Álvaro Arbeloa falou sobre a disputa pelo título do Campeonato Espanhol antes do jogo contra o Girona. No momento, o Barcelona lidera com 7 pontos de vantagem sobre o Real Madrid. Arbeloa disse que o time sabe que cada partida agora é decisiva. Se antes já não havia quase margem para erros, hoje a situação está ainda mais apertada, e o objetivo é vencer todos os jogos que restam. Enquanto houver chances matemáticas, o Real vai lutar até o fim. E mesmo que em algum momento as contas mostrem que não dá mais, o espírito de competição não vai mudar, porque o Real Madrid representa uma camisa pesada, com uma história enorme e exigências muito altas. Os jogadores estão preparados para isso. Após 30 rodadas, o Barcelona tem 76 pontos na liderança, enquanto o Real Madrid, com 69 pontos, ocupa a segunda colocação. A torcida brasileira que acompanha a La Liga sabe bem como essas rivalidades são intensas e como cada ponto faz diferença nessa reta final. No final das contas, o Real Madrid tem um grande desafio pela frente, no jogo de volta contra o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões. E todos esperam que o time mostre o seu melhor futebol, superando os problemas internos e voltando a brilhar como sempre fez na maior competição da Europa. Vamos acompanhar de perto como essas histórias vão se desenrolar nos próximos dias.